Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Luiz Paulo. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde. É um prazer estar aqui para esclarecer o que for necessário. Deputado, daqui a pouquinho vai ser analisado um projeto de resolução de autoria do senhor junto com a bancada do PSOL, que trata da questão da mudança do regimento interno para a convocação dos suplentes no caso de afastamento de parlamentares, né, deputado? Qual é a alteração que está sendo proposta nesse projeto? O projeto em si trata de duas questões. Do afastamento do parlamentar que já tomou posse e daquele que ainda não tomou posse. Então, nós queremos que o parlamentar que já tomou posse e fique mais de 60 dias afastado, seja por doença, seja por prisão, ele, de imediato, não receba mais remuneração e o seu gabinete possa ser dissolvido. Por quê? Porque você só pode ser remunerado se você tem uma contraprestação de serviço. Se o deputado está preso, por exemplo, ele não está dando a contraprestação do serviço. Por via de consequência, o gabinete também não está funcionando. E o artigo 5º, o artigo 37 da Constituição Federal, diz claramente que nós temos que ter equidade, parcimônia, equilíbrio e também proteger o erário. Então isso é uma medida de proteção do erário. Agora, quanto ao parlamentar que ainda não tomou posse, é algo aviltante o parlamento dar posse ao parlamentar, mesmo que o judiciário assim o permita, em um presídio. Então, o que nós queremos garantir? Essa é a grande discussão, que não está nem no projeto, mas que será objeto de diversas emendas do próprio presidente da casa, minha também, mas é que nós não podemos cassar o mandato desse deputado, porque temos que respeitar a soberania popular e também o direito da não culpabilidade, eles não foram julgados. Só quem pode cassar o mandato deles é o parlamento, depois de ouvido a corregedoria e o conselho de ética. Mas não deixar de dar posse. Mas a gente pode mudar o regimento para que eles fiquem com o direito de tomar posse, caso sejam soltos ou absolvidos. Enquanto isso, transcorridos os 60 dias, você chama provisoriamente o suplente. Caso o parlamentar seja solto ou absolvido, ele vem, toma posse e começa a exercer a sua função, nomeia seu gabinete, etc. Então você garante um possível direito sem necessidade de dar posse. E com isso também cumpre o que determinou o judiciário, que eles possam tomar posse na cadeia, mas desde que a Assembleia assim o queira. Então, no meu entendimento, essa é a saída jurídica que resolve a questão presente e a questão futura. E eu ainda adendo uma outra questão, que não é de prisão. O que diz o regimento interno? Que você não tomou posse 60 dias, mesmo por motivo de doença, assume o suplente. Imagine que um cidadão eleito tenha traumatismo craniano, fique dormindo, vou botar um tempo bem longo, mas que não é incomum, 1 ano, aí acorda. E por querência das forças divinas, ele não teve nenhuma mazela. Aí ele falou, estou eleito, quero assumir. Perdeu o mandato? Então, uma questão como essa também tem que ser pensada,
como excepcionalidade, porque está acontecendo todo dia. Então vamos aproveitar e tentar mexer nisso tudo. Deputado, o senhor falou da questão da excepcionalidade, dessas coisas que estão acontecendo diferente no estado do Rio, né? Essa questão dos presos aqui no estado não tinha nenhuma previsão no regimento interno em relação à prisão e nem nesses casos, por exemplo, de afastamento longo por doença, né? No mandato anterior, a gente teve um caso de licença renovada em relação à saúde, por exemplo. Se já tivesse essa alteração, poderia ter sido aplicada. Evidentemente que sim. Eu acredito que, sobre a questão da prisão, não haja previsão legal em nenhum regimento interno do Brasil, porque é um fato, de fato, inusitado. E na área da medicina, né, função dos seus avanços, eu dei esse exemplo do traumatismo craniano, que é um exemplo real. Hoje, com as técnicas cirúrgicas, com os medicamentos para desfazer coágulo, etc, etc. Isso tem acontecido. Eu não vou dizer assim de casos que eu conheço de ter dormido 1 ano, mas 4 meses eu conheço, 3 meses eu conheço. Então a gente tem que ter previsão regimental para tudo. Agora, com a questão de doença, é até fácil de toda a sociedade compreender. Agora, quando se trata de prisão, o tema é muito mais sensível. E cá entre nós, eu jamais vi alguém, não posso imaginar alguém que vá tomar posse dentro da cadeia. Deputado, o senhor falou dessa questão da prisão, que é completamente difícil de prever, mas o senhor falou também da questão da soberania do voto, né? Eles foram eleitos pela população, né? Poderiam assumir o mandato de acordo com a justiça, inclusive a Assembleia indo até eles para que eles tomem posse, mas a Assembleia também pode provocar o Judiciário em relação a essa questão, né? Em relação ao deslocamento deles, por exemplo, para tomadas de posse, se necessário. O Judiciário já decidiu e manteve a decisão. A decisão foi do juiz convocado para substituir as férias do desembargador, mas tendo em vista a polêmica que a gente fez a respeito disso, que eu estou dizendo da Assembleia, ele, por escrito, manteve o desembargador toda a posição e disse: agora é com vocês. Então nós temos que resolver isso via alteração do regimento interno, já que a gente pode alterar o regimento interno. Então o projeto inicia a pauta no dia de hoje e lá depois do dia 21 estará resolvido. E 21 ainda estará no período dos 60 dias, né? Porque o prazo que 60 dias contou a partir de 1º de fevereiro. Então, vai acabar em 31 de março. O senhor falou em relação aos prazos, né, deputado? Para quem está assistindo a gente poder entender, esse projeto de resolução tem uma tramitação diferente de um projeto de lei normal, né, deputado? Como é que funciona essa tramitação? A partir de hoje, começa a correr o prazo. São 3 dias de discussão. Então, vai estar na pauta de quinta, da próxima terça e da próxima quarta. Ao mesmo tempo, hoje já abre para emenda. E depois de discutir o 3º dia, continua aberto para emenda mais 3 dias. Então, tem emenda na quinta, na terça e na quarta. Então, o projeto estará pronto para quinta-feira, que deve ser dia 21. A Comissão de Constituição e Justiça dá parecer sobre as emendas. Se for o caso, faz um substitutivo, se for o caso, de aproveitar muitas emendas, e em seguida vota-se o substitutivo. E aí o presidente da casa pode vir a promulgar. Deputado, o senhor falou da questão da discussão, né? Esse projeto é um projeto que já começou a ser discutido antes mesmo de ser apresentado, né? Aí a discussão vai continuar, porque como são 6 dias para emendar, cada um vai ter uma vertente de pensamento. Então, vai ser um projeto que vai ficar muito rico de debate e também de emendas. Eu acho que esse assunto se esgotará. E antes de chegar o carnaval, nós poderemos ter essa decisão concluída. O
O senhor falou da questão das emendas que podem aprimorar. Voltando a falar da questão do judiciário, que o senhor disse que o juiz já resolveu, mas a Assembleia pode instar também em relação à questão de prazos, já que aqui os prazos vão ser rigorosamente cumpridos, inclusive na tramitação do projeto, para que as coisas aconteçam, mas pode instar, por exemplo, ao judiciário a tomar alguma resolução em relação aos projetos, ao andamento, porque na questão anterior, do mandato anterior, os parlamentares ficaram afastados por mais de um ano. Né? Não, a Assembleia nada tem que fazer. O Judiciário já decidiu. Eles podem tomar posse. Se tomarão ou não, a questão quem decide é a Assembleia Legislativa. Nós já decidimos, diz isso claramente o Judiciário. Então agora é a vez da Assembleia decidir. E a Assembleia vai decidir pela mudança do seu regimento. E a mudança de regimento não é a decisão do presidente, não é a decisão da mesa diretora. É decisão dos 70 senhores deputados. Quero agradecer muito mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde. Eu que agradeço e vamos ao debate. Obrigada mais uma vez. Como explicou o deputado Luiz Paulo, hoje é o primeiro dia de discussão desse projeto de resolução, que volta ainda mais 2 vezes à pauta em primeira discussão e na próxima semana também volta novamente para mais 3 dias de discussão prévia antes da votação. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerj a partir das 3 da tarde a votação desses e de outros projetos. Tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às 9h30 da noite. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.